Saúdo a todos os nossos queridos telespectadores, a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, examinando as Escrituras e rogamos a Deus para que Ele nos dirija, nos dê do Seu Espírito Santo, para juntos podermos compreender a Palavra de Deus. Vamos examinar hoje, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, carta à igreja de Éfeso. Nós vamos ler a palavra de Deus que assim diz: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vemos aqui esta igreja, a igreja de Éfeso, uma cidade lá do Oriente, e foi escrita esta carta ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Éfeso, ao que estava dirigindo a igreja de Éfeso, e falando aqui, entre outras coisas, que via o trabalho daquela igreja, e o sofrimento, a paciência e o trabalho pelo nome do Senhor, e que não se cansavam de fazer a obra de Deus. Porém, haviam perdido, deixado para trás o primeiro amor. Isso é uma coisa muito séria que nós devemos tomar cuidado. Mas veja aqui o conselho para que se lembre de onde caiu, se arrependa e pratique as primeiras obras. Aquelas obras que nós praticamos quando aceitamos Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós não vemos diferença entre homem, mulher, se é de uma igreja, se é de outra. Todo mundo é maravilhoso, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é santo, todo mundo quer servir a Deus. Não vemos divisão, não vemos nada disso, não fazemos acepção alguma. E é assim que temos que ser. Tens, porém, isto, que aborreces ou que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso era uma coisa que tinha a favor da igreja de Éfeso. E nós nos perguntamos, o que são essas obras dos nicolaítas, que Deus odeia tanto essas obras? O que é isso aqui? Para que eu possa também odiar. Não odiar segundo a carne, mas odiar no sentido de repudiar, não aceitar na minha vida, não praticar, não fazer aquilo que desagrada o nosso Salvador. Que obras são essas? Então nós começamos por entender o que são nicolaítas. A palavra de Deus, na palavra de Deus, não existe exatamente uma explicação do que sejam os nicolaítas, que obras são essas dos nicolaítas. Mas, estudando o sentido dessa palavra, nós vemos que é uma palavra que indica nicolaítas. O significado dessa palavra é aqueles que dominam sobre o povo, ou aqueles que dominam sobre os leigos. Então, nicolaíta é aquele que se coloca acima das pessoas. É aquele que se acha maioral, é aquele que quer ter honra no meio da igreja. Nicolaíta é aquele que quer dominar, é aquele que quer ser o maior. E isso tem acontecido muito nas igrejas. Nós vemos aí o pastor presidente. Isso não existe, irmãos. O que existe são pastores, presbíteros. O sumo pastor nosso é Jesus Cristo. Nós estamos aqui com o título de pastor porque nós estamos fazendo o trabalho que o Senhor nos concedeu a fazer. Anunciar a palavra. Pastoreai o rebanho que está entre vós com amor. Então isso é o que o Senhor nos manda. Nós fazermos a obra dele. E ele é o pastor. Então ele também precisa que alguém
pastoreie, seja o presbítero, o bispo, pastor, ancião, tudo significa aquele que está na frente do rebanho ensinando, porque é dom de Deus, não é daquele que quer nem daquele que corre. Tem igreja, irmãos, que a pessoa entra para a congregação e com o tempo vai galgando posições. Com o tempo chegou a presbítero ou diácono, depois a presbítero, ou presbítero, depois diácono, almejando ser pastor, almejando ser bispo. Não existe isso. Se é dom de Deus, não é o homem que vai colocar título em ninguém. E aquele que tem algum dom, que exerça o dom com misericórdia, com amor, para o crescimento da palavra de Deus. Então existem aqueles que querem ser mais. Olha, está lá a reunião de pastores, ninguém pode entrar, só os pastores. Por quê? Porque o corpo não pode participar da reunião que é exclusiva? Não, não é assim. Nós temos que ter liberdade. Tudo que é feito não pode ser nada às escondidas. Vamos ler, vamos examinar a palavra. Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, versículos 25 ao 28. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, ou empregado, ou criado. Aquele que quiser ser grande, seja o seu empregado. É o que diz a palavra. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só que maravilha o que o Senhor Jesus disse aqui. Aquele que quiser ser grande, que seja o que serve a todos. Porque quem é maior? O que serve ou o que é servido? É o que é servido. Mas se alguém quiser ser grande perante Deus, que seja como o que serve, não como o que é servido. Nós vemos ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Tem que ser reconhecido, sim, o trabalho do pastor, do diácono, o trabalho daquele que leva o evangelho, do evangelista, o trabalho daqueles que oram, que visitam, que levam a palavra de Deus adiante, que dão testemunho. Tudo isso é obra de Deus na nossa vida. E assim nós devemos também viver. Mas não existe submissão de um para com o outro. Existe igreja que tem o pastor e o outro pastor é submisso àquele, o outro é submisso ao outro. Não é assim não. Se é pastor, se é presbítero, seja lá o título que a pessoa tenha, que seja o dirigente, ou ancião, ou presbítero, ou pastor, ou diácono, seja qual for, se está na direção da igreja, não é por isso que é maior que os outros, não. Ao contrário, tem que se fazer como o menor. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Vamos ler aqui. Aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Isso aqui se referindo ao presbítero, ao pastor, ao obreiro, que se dedica à palavra de Deus, abandona o seu trabalho material, não tem com que sobreviver, porque está trabalhando dia e noite na palavra de Deus. Então seja digno de duplicada honra, ou seja, que receba bem para que possa ter uma vida digna materialmente. Não necessite sair por aí pedindo ajuda para um, para outro, pedindo ajuda para governantes e prefeitura. Isso é um absurdo, irmãos. Nós pregamos aqui que a palavra de Deus lava as pessoas, purifica e santifica. E também tudo que é nosso. Agora a igreja vai pedir ajuda para o poder público, vai pedir ajuda para pessoas que nem aceitam a Jesus, nem querem saber de Deus. Não está certo. Se nós temos que fazer alguma obra, temos que esperar no Senhor. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, não é nossa. Ele faz conforme a vontade dele. Se eu tenho necessidade de fazer alguma obra segundo o Senhor tem colocado no meu coração, Ele vai preparar tudo para que a obra seja feita, para que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Ninguém vai poder dizer, nós fizemos isso porque o pastor fez isso, porque o pastor fez aquilo. O pastor não fez nada não.
Pastor, se ele for inteligente, se for um bom obreiro, se for um servo de Deus, vai fazer só o que Jesus manda. E quando o Senhor chegar e falar, o que vocês fizeram? Nós só fizemos o que o Senhor mandou. Somos servos inúteis. É o que a palavra manda. Então nós temos que ser servos de Deus, fazer tudo o que o Senhor Jesus nos manda e estarmos preparados para toda boa obra. Ninguém tem glória. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler ainda na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, a palavra diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, mancebos, se sujeitai uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, todo aquele que se humilhar será exaltado. Nós temos que nos humilhar. A herança não é nossa. A nós pertence a salvação pelo Senhor Jesus Cristo, se permanecermos na sua palavra até o fim. Então nós temos que ver aqui, os presbíteros não façam isso por torpe ganância. Tem gente que pensa que ser pastor, ser presbítero, ganha muito dinheiro, e tem alguns lugares que ganha mesmo, mas isso não está escrito na palavra de Deus, não. Nós temos que trabalhar pelo pão que vem do céu, não pelo pão terreno. Isso o Senhor dá, o Senhor Jesus prometeu que não vai faltar o pão para aquele que trabalhar. Seja materialmente, seja espiritualmente, aquele que crê em Jesus é abençoado. O Senhor não desampara, mas aquele que está trabalhando na obra do Senhor, tome cuidado, tome muito cuidado, porque é herança de Deus, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu e derramou o sangue dele por essas pessoas. Então você, meu irmão, você, minha irmã, é uma joia preciosa na mão do Senhor. Tenha cuidado da tua vida, veja o exemplo do teu pastor, faça tudo o que ele faz também. Agora, se ele não é um bom exemplo, então você ore a Deus, peça que te dirija para que você possa fazer a vontade de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer a vontade do Senhor agora e sempre, nunca nos desviemos de tudo o que o Senhor nos tem dado. Nós precisamos compreender a palavra de Deus para podermos viver o santo evangelho. Não pense que a palavra de Deus é causa de ganho, causa de lucro, mas sim de salvação. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto na tua vida e que possamos a cada dia servir melhor ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, graças a Deus, obrigado, Senhor. Amém.